É isso que o Evangelho faz. Torna o homem um homem livre a ponto de tomar as decisões, livre a ponto de escolher o que quer, de fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 14, nós encontramos um homem que acabara de ser curado da sua paralisia, que vivia escravo num tanque lá chamado Betesda, e o Senhor o cura, e depois o Senhor reencontra-se com esse homem no templo, e a palavra do Senhor para esse homem é: que bom que você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa muito pior. Mesma palavra que Jesus usa para uma mulher que foi pega em flagrante adultério, prestes a ser apedrejada. Jesus diz: não peques mais, porque eu não vou te condenar, não sou eu que vou lhe apedrejar, mas daqui para frente, você é capaz de tomar decisões e fazer as suas escolhas. Eu acredito que isso é o Evangelho. Não acredito em cartas marcadas na vida cristã. Eu não acredito que a vida ela já está traçada para mim. Eu não acredito que as coisas já estão determinadas e já estão escritas. Eu acredito na minha salvação em Jesus, mas eu acredito que eu posso deixar de me tornar um Cristo pelas minhas decisões. Continuar usufruindo das bênçãos do pastorado depende das minhas decisões. Continuar usufruindo da bênção e do conforto da minha família, beijar os meus filhos, beijar a minha esposa, continuar sendo um homem correto, vai depender das minhas decisões, não porque tem cartas marcadas nisso. Eu não acredito que a manutenção da minha casa está porque Deus determinou que fosse assim. Eu acredito que é porque eu estou decidindo que ela deve ser assim, por ter aprendido no Evangelho como se faz. Mas amanhã eu posso decidir não fazer mais assim. Amanhã eu posso decidir por não Cristo. Amanhã eu posso decidir por não Bíblia. Amanhã eu posso decidir por não fé. Eu não acredito que em determinismos. Eu acredito que um homem ele é livre para fazer suas escolhas. É assim que eu vejo a palavra. Eu acho que o homem que eu me tornei até hoje não é necessariamente porque estava determinado que eu ia ser pastor. Mas é porque, de alguma forma, as decisões que eu tomei lá atrás me levaram a chegar até a hora que eu estou hoje. E, de alguma forma, Deus, com a sua boa mão, foi confirmando dons, apontando chamado e, pela sua misericórdia, me usando a cada dia. Por querer fazer a sua vontade. Sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar é decisão, não é carta marcada. Para vocês entrarem numa terra prometida que mana leite e mel, a terra que eu prometo para vocês e a entregarei a vocês, vai depender das decisões que vocês tomarem no deserto. Porque dependendo das decisões que vocês tomarem na parte desértica ou no trajeto do deserto, alguns vão ficar prostrados nesse deserto e não entrarão. Entende que a vida cristã e a vida com o Senhor não é uma vida que está tudo traçado. Eu não concordo muito que verdades sejam ditas como chavão. Deus está no controle. Isso é uma verdade absoluta, só não pode se tornar chavão. Porque nós não podemos nos esconder atrás de uma verdade bíblica, assim como nós não podemos nos esconder atrás de colocar Deus sempre na última frase da nossa história. É porque Deus quis, né? É porque Deus está no controle. Ou então Deus sabe de todas as coisas. Mas como nós podemos lidar com esse Deus fiel, que sabe de tudo e controla de tudo, e as minhas decisões? Onde se encontra isso? Onde se encaixa isso? O que está definido e o que é liberdade? O que eu escolho? O que é que Deus define? O que Deus define? O que eu posso rejeitar? O que eu não posso rejeitar? E eu não acredito que as maiores dores que aconteceu na minha vida não foi por qualquer outro motivo que não tenha sido pelos erros em si, mas que tenha sido por quem eu sou, na verdade. Não é necessariamente os erros, mas por quem eu sou. E uma das coisas que eu tenho aprendido, que me faz ter os preços pagos na vida que eu paguei, é porque eu acreditei, em algum momento na minha vida, que fazer o errado dá certo. Faz o que é errado que dá certo. Nós estamos vendo essa semana, não sei quantos de vocês choraram diante da televisão, de uma tragédia, onde uma cidade brasileira está em luto,
onde o mundo todo se sensibilizou de um avião que caiu e ceifou dezenas de vidas. Onde crianças ficam órfãos, pais ficam sem os seus filhos, esposas agora ficam viúvas. Uma tragédia. Mas aquele avião só caiu porque deu certo. Cálculos foram desprezados. Se está certo o que a imprensa fala e os estudos preliminares dizem, um cálculo foi desconsiderado. Combustível acaba. E quando o combustível acaba, o avião não fica no ar, ele cai. Então, por que caiu? Porque deu certo. Se o avião tivesse pousado, é porque tinha dado errado. Entende a minha linha de raciocínio? Então, o piloto ia ficar ofegante, suado, tenso, trêmulo, e vai dizer assim, deu certo. Deu certo o erro. E só deu certo porque deu errado. Porque o certo seria cair. Outra ilustração para não falar dessa tragédia como exemplo. Eu faço um cálculo para um edifício de 3 andares. E o alicerce foi para um edifício de 3 andares. Se eu decido, na construção, colocar mais 3 andares e torná-lo uma construção de 6, qual o que era o certo? O certo é cair. O certo não é ficar de pé. Se ficar de pé, uma estrutura para 3, onde colocaram 6, deu errado. E só está de pé porque deu errado. Porque se tivesse caído, estava certo. Os cálculos estavam corretos. Foi desprezado um cálculo. Foi desconsiderado uma ciência. Foi deixado de lado a lógica. Nesse caso, a vida cristã ela tem lógica. E quando eu desprezo o que é certo, eu caio. Quais são as nossas tragédias? As nossas tragédias pessoais, emocionais, familiares, é porque nós desconsideramos o que é certo e acreditamos que vai dar certo o nosso erro. Quando a gente diz assim, não, mas vai dar certo, a gente vai fazer do nosso jeito, vai dar certo. Eu desconsidero verdades bíblicas e ordens do Senhor, mas mesmo assim eu digo, vai dar certo. O que aconteceu no Éden? O que aconteceu no Éden foi que acreditavam que ia dar certo um pecado. Acreditaram que desconsiderar Deus e a voz de Deus vai dar certo. O que foi que aconteceu com Babel? Vai dar certo. O que foi que aconteceu com uma multidão que ficou prostrada no deserto? Vai dar certo. O pecado dá certo. Na verdade, o pecado dá certo mesmo. As consequências virão, as dores serão quase que indescritíveis, mas Deus continua sendo fiel. E Deus continua sendo bom. E Deus continua sendo soberano, amoroso. As tragédias têm acontecido dentro dos lares. Lares, a principal agência de transformação e de ensino da palavra, estão se desfragmentando porque têm desconsiderado leis. Tem feito cálculos e desprezado cálculos. Tem observado Bíblia e nós temos entendido que a proposta do diabo para nós, ou a proposta do meu próprio coração, ela é mais proveitosa do que a palavra do Senhor. A minha oração é que nesta noite nós possamos entender pelo homem Cristo que nós podemos ser, sim, pessoas que fazem cálculos corretos, chegam nos lugares corretos, o trânsito é correto e vai dar tudo certo, fazendo o que é certo. Convido você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 17. Quem esteve aqui na escola bíblica na quinta passada, nós teremos uma releitura desse texto. Oração de Jesus como Cristo de Deus. João 17, do verso 1 ao verso 5. Você faria a mesma oração que Cristo fez? Nós podemos fazer a mesma oração que Cristo fez e ela ser minha? Ou a gente diz assim, não, é Cristo, né? Eu não posso orar do jeito... Ou nós podemos orar do jeito que Cristo orou?
Você poderia orar do mesmo jeito que Cristo orou, gente? Sim. Essa é a minha oração também, ó. Não é porque é Cristo. É porque é a minha oração também. Vocês concordam? Não. Mas quem concorda? Só 2 pessoas. Tá bom, é o início. Quem não concorda? Ninguém. Quem não faz a menor ideia? Muito bem. Eu quero lhe dizer que você pode, nós podemos orar do jeito que Cristo orou. Qual o nosso nome? Nós somos chamados de cristãos. E cristãos é Cristo. Cristãos não é religião. Cristãos é uma identificação com uma pessoa. E na verdade essa pessoa significa ungido. E essa pessoa que é ungida é aquele que agora mora em mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Jesus ou é Cristo? Cristo que vive em mim. O Jesus, ele se tornou o Cristo de Deus, que foi o da cruz. O Jesus se fez Cristo. Aí quando o nosso Jesus nos chama, ele diz assim: agora se vocês querem me seguir, vocês peguem a sua própria cruz e me siga, para que vocês também sejam Cristo. O ungido para trazer libertação não é Jesus. O ungido para trazer libertação onde o Espírito do Senhor está sobre mim, não é agora só Jesus. É agora todos nós. Porque nós somos chamados de cristãos. Nós fomos salvos pelo Jesus na cruz. Agora nós nos tornamos Cristo. Por isso que não sou mais eu quem vive. Por sermos Cristo e Ele viver em mim, eu posso orar o que Ele orou. E trazer as mesmas verdades para a minha vida. Porque senão o meu cristianismo não faz sentido. Se eu não puder orar o que Ele orou, não faz sentido. Se eu não fizer o que Ele fez, não faz sentido. Estamos numa religião e não numa transformação. Verso 1 ao verso 5, a oração de Jesus, somente o texto que ele ora por ele. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou aos olhos o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. É um privilégio podermos ser convidados para ouvir a conversa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o seu Pai. Nós estamos aqui sendo convidados a ler um diálogo entre o Rei dos Reis e o seu Pai. Então, que diálogo é esse? Que conversa é essa que nós somos os privilegiados e sermos os ouvintes? No caso agora os leitores. E esta conversa entre o Filho de Deus e Deus, agora nos é revelada em João 17. E isso é um grande privilégio. Maior do que você ouvir uma conversa e um diálogo entre 2 generais de exército. Melhor do que nós sermos convidados para ouvir 2 diálogos entre 2 grandes juízes e renomados juízes nacionalmente. Nós fomos chamados agora para ouvir uma conversa entre o Filho e o Pai. E nessa conversa a gente se identifica. Primeiro, nesses versículos desta oração de Jesus, quando ele ora sobre ele mesmo, nós não estamos num cenário de derrota. Nós não estamos aqui num ambiente de um fracassado. A oração não é de um moribundo. A oração não é de alguém que está em franca agonia. A oração não é de alguém que está em declínio, de que vai perder, de que o jogo está perdido. Não, porque o versículo que antecede, o último versículo do capítulo 16, o que Jesus fala para os discípulos, tendo dito estas coisas, quais coisas? Versículo 1 de João 17, tendo dito estas coisas, quais coisas? O versículo anterior. E o que diz no versículo anterior? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Versículo 33 de João 16. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. Tendo dito estas coisas, ele orou. A oração não está num ambiente de desespero, a oração está num ambiente de vitória. A oração não está num clima de derrota, está num clima de ascensão, de vitória absoluta. Não é estou num processo de vitória, ou então o futuro eu vencerei. Ou agora está dizendo eu venci. A oração está num ambiente de vitória plena, eu venci o mundo. Por isso que o ânimo de vocês pode ser outro, porque a vitória já está pronta. E aí ele ora, e quando Jesus vai orar, ele diz, Pai, esta hora, é chegada a hora, chegou o momento. E esta frase, chegou o momento, é um momento onde para nós ela é conflituosa. Porque nós não gostamos da hora de Deus, nós gostamos da nossa hora. Nós não gostamos muito que Deus diga a hora, nós gostamos da gente dizer a hora e Deus concorda. Eu queria que o que eu estou pedindo fosse ontem. Eu não queria que o que eu estou pedindo fosse amanhã. O meu milagre é para hoje, não é para amanhã. A hora do Pai é a hora onde o Senhor Jesus, ele diz, chegou a hora do Senhor glorificar o teu filho. Para quê? Qual o resultado? Para que o filho glorifique o Senhor. Eu quero que o Senhor seja glorificado na tua hora, na minha vida. Eu quero que a tua hora em mim sirva para a tua glória. Glorifica, Senhor, em mim, para que eu glorifique a ti. O propósito de Cristo na sua vida e na sua oração é que jamais ele pudesse ter uma hora diferente da hora do Pai. Dizem que morreu 3 homens e foram para o inferno. Um presbiteriano, um da cristã evangélica e um neopentecostal aí. Aí quando chegou no inferno, eu recebi esse vídeo de um pastor que contou essa história e lá, não é criação minha, eu ouvi, aí chegou um cara lá e quando viu que era o inferno, perguntaram, poxa, vocês aqui? Aí o cara disse, porque estava determinado mesmo para vir para o inferno, o presbiteriano. Assim, estava determinado, estava escrito e tal. O da cristã evangélica disse assim, é porque, rapaz, eu não estava bem no dia que Jesus chegou. Entendeu? Assim, porque se fosse ontem, eu estava no céu. Mas aí Jesus voltou hoje. Aí hoje eu não estava preparado. Assim, porque se voltar hoje eu não subo, não. Mas se fosse ontem. É assim, então salvo ontem, perdido hoje. Salvo ontem, perdido hoje. Inferno, céu, inferno, céu. Então eu espero que Jesus venha num dia que eu tenha certeza de que eu vou para o céu. Porque céu da cristã evangélica. Não da nova vida, mas das outras. Porque vocês têm convicção. Já o neopentecostal chegou, isso aqui é o inferno? Eu disse, é o inferno. Aí disse assim, eu não aceito. Não admito. Olha só, está declarado. Entendeu? Eu determino que isso aqui vai ser o céu a partir de hoje. Legal, né? É muito bacana quando a gente começa a usar assim as coisas do Senhor como se nós fôssemos os manipuladores. E os nossos conceitos são mais elevados do que os conceitos de Deus. A gente começa a ajustar as coisas de Deus conforme a nossa lente brilhante, assim, impecável e plena. Por isso que a gente quer que seja na nossa hora, porque Deus não sabe muito bem o que faz, não. Aí, às vezes, na nossa oração, a gente vai orar e diz assim, Deus, vem aqui. Entendeu? Eu tenho umas coisas para falar para o Senhor. E com raiva. É porque por que o Senhor não fez na minha hora? Um texto clássico é o de Marta e Maria na morte de Lázaro, quando Jesus chega 4 dias depois do dia que elas chamaram. João capítulo 11. E as duas dizem a mesma frase para Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, no dia que a gente te chamou, ele não teria morrido. É assim, por que o Senhor não vem quando a gente chama? Por que quando eu oro o Senhor não resolve? Por que a gente canta e dá o dízimo e tal, aqui o Senhor não faz o que a gente precisa? É exatamente porque esse evangelho não existe. Esse cristão aí, ele não funciona porque eu quero repetir algumas verdades e por entender que é necessário hoje, que Deus não tem compromisso nem comigo e com você, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem o menor compromisso nem com você nem comigo. Deus tem um compromisso com aquilo, com a hora dele, com o jeito dele, da forma dele ser e definir.
Você já teve crise por que Deus ele criou você? Eu já. Estou no processo. Assim, você já teve, por que Deus me fez? Não pedi para vir, ué. E outra coisa, isso aqui não tem condição, isso aqui não se organiza não, isso aqui. Você já teve coragem de perguntar para Deus, Deus, o Senhor só criou 2. Não precisava nem quebrar a maldição hereditária, porque não tinha pai e mãe. Tipo assim, era uma igreja de 2 membros, culto todo dia, com o Senhor, e não deu certo. Lá no Éden. Então como é que o Senhor quer que dê certo aqui? Assim, não parece que Deus está colocando a gente numa enrascada? E assim, e pastor agora para organizar a igreja, dá vontade de orar e diz, meu Senhor, só 2 lá, o Senhor não teve jeito. Não tinha nem umbigo a Adão e Eva. Porque não dava nem para culpar os pais. Como a gente lê na Bíblia, não, os nossos pais pecaram, prevaricaram. Tipo assim, por que eu sou hoje? Eu sou hoje porque olha só o que os meus pais me ensinaram. Não dava nem para Adão e Eva dizer isso. Culto todo dia com o eterno lá presente. E não deu certo. Porque o problema não é necessariamente o nosso erro, o problema é quem nós somos. E Deus, na sua soberania e amor e bondade, Ele criou pessoas para viver num relacionamento íntimo com Ele, na hora dEle, do jeito dEle. Glorifique em mim, Senhor, o Teu nome. Tenho aprendido que Deus me fez para glorificá-lo. E não há outro projeto na minha vida que não seja glorificar o meu Deus. Talvez você tenha encontrado um outro projeto para você, eu não encontrei. Já tentei muito, já chorei muito, já esmaguei um pouco os meus sentimentos, os meus conceitos. Mas eu pensei que Deus tinha me criado para ser pai, Deus tinha me criado para ser marido, para ser filho. Nada disso fez sentido para mim. Deus me criou para a sua glória. E a oração de Jesus no capítulo 1 é: chegou a hora, Senhor, glorifica em mim, para que eu te glorifique a ti. Porque não tem outro sentido na vida que não seja glorificar o teu nome. Qual o seu propósito de vida? Quais os cálculos que você está desprezando e querendo que Deus glorifique o seu nome como elemento final? Está vendo? Isso aqui é que acontece quando Deus honra uma pessoa. O que nós apresentamos? Quais são as evidências que nós apontamos para que nós podemos dizer que o Senhor tem me glorificado? Como? De que forma? Só tem um jeito. Se nessa glorificação na minha vida eu o glorificar. E a glorificação não é quando morrermos. A glorificação é quando a gente vive. A glorificação não é um estágio quando a gente morre. A glorificação é um estágio quando a gente se converte. Ela só vai se consumar quando a gente morrer. Mas a gente viveu na glorificação. Que tipo de glorificação? Glorificando o nome do Senhor em mim. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Então Ele é glorificado nos meus movimentos. Ele é glorificado nas configurações da minha vida. Chegou a hora. Chegou a hora, Senhor. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Extraordinária essa oração. Quantas vezes a gente nunca chega nessa hora? Essa hora demora demais para muitos. E a gente sofre demais. Os nossos aviões caem demais. A gente ignora muitos cálculos. A lógica não tem lógica e a gente continua fazendo. Eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Não é difícil a gente encontrar diálogos, meus irmãos, de pessoas dizendo: eu sei que é errado, mas ninguém manda em mim. Você que está no comando, sou eu que estou no comando, você vai ver o resultado disso. A única coisa que faz sentido é quando Deus ele é glorificado na minha vida. No versículo 2, veja que agora o Senhor ele destaca esse pai que lhe conferiu uma autoridade, mas esta autoridade conferida pelo pai, no versículo 2, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, a gente vai só ficar nesse texto. É uma autoridade com um propósito. A fim de. Esse a fim de é extraordinário a gente entender isso, porque nós não estamos como ponto final em nós mesmos, a nossa existência ela não se justifica simplesmente por existir.
A nossa existência, a nossa vida, o nosso chamado, ser chamado filho de Deus, revestidos de autoridade, não é para darmos testemunha, é para sermos testemunha. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra para fazermos discípulos, Mateus 28, mas em Atos 1:8 o Senhor diz, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor. E vocês serão minhas testemunhas, não darão testemunho. Não é o caso de falar de Jesus, é o caso de falar de você. Então aqui o Senhor está dizendo, eu tenho um propósito, Senhor. Tu me conferiu a autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda vida eterna a todos os que me deste. Bom, carne é passageiro, carne é momentâneo, carne é morte. Carne está hoje, não está amanhã. Carne é possível não existir amanhã mais. Temos projeto, mas projetos carnais pode não dar certo amanhã. Um time que estava para ser campeão de uma Copa Sul-Americana não deu certo. Por quê? Porque nós estamos falando no campo carne. E o campo carne, ele não tem segurança do amanhã. E quando não tem segurança do amanhã, nós ficamos em colapso, porque nós não sabemos mais se os nossos planos serão consumados. Por isso que os frutos da carne é briga, é desavença, é confusão, porque nós estamos nos degladiando pelas coisas da terra. Porque nós só falamos de coisa de carne. E qual foi a mensagem de Cristo? Eu trouxe vida eterna para vocês. O Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna a toda essa carne. Então eu vou tirar do transitório, frágil e efêmero, para colocar no forte, duradouro e eterno. Então esse projeto é o que Deus tem para mim e para você. Tirar-nos dessas nossas crises momentâneas e passageiras, porque vai passar, e agora começarmos a sentir uma atmosfera diferente em nossas vidas, uma transformação de dentro para fora no aspecto eterno. Então, amigo, se por acaso um ladrão me roubar, numa mentalidade de quem respira a eternidade, eu não entro em crise. Talvez até para aqueles que são mais crentes do que eu diria para o ladrão, não vai levar isso aqui não? Esqueceu. Porque essa é a mentalidade de vida eterna. Porque você acha mesmo que eu vou entrar em crise porque roubaram os meus bens? Hebreus capítulo 10 fala de um povo que está sendo elogiado pelo autor aos Hebreus, dos Hebreus, dizendo que, poxa, que testemunho vocês deram. Ficaram felizes quando roubaram os seus bens, certos de que têm um patrimônio superior e durável. Senhor, eu trouxe uma mensagem de vida eterna para esse povo que chora. Eu trouxe uma mensagem de vida eterna para esse povo que sonhou e não deu certo. Eu trouxe uma vida eterna com a autoridade que o Senhor me conferiu, para tirar essas pessoas do passageiro e colocar no eterno. Curar das suas dores e dos seus dramas e dos seus traumas. E colocar numa vida agora, dizendo, pode sossegar, a sua vida agora é eterna. Pode sossegar, porque o meu projeto para você agora é eterno, não é momentâneo, não é passageiro, não é só até aqui. Fica tranquilo. O meu projeto para você é eterno. Vejo isso como uma libertação incrível para a nossa alma, que quer porque quer que nós tenhamos muitas coisas aqui. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade, assim, eu até, às vezes, eu me caio pegando, assim, umas orações meio esquisitas, assim. Queria ter um carro daquele jeito, assim, às vezes eu me pego pegando essas orações, assim, de aquela casa, a gente está pagando um apartamento, Senhor, a gente foi lá visitar um apartamento esses últimos dias, a gente ficou até feliz, assim, com o apartamentinho que a gente está pagando. Aí eu fico meio tentado, assim, com os apartamentos, sabe, assim, um carro, eu fico olhando uns carros de alguns de vocês, assim, aí eu digo assim, Senhor, eu queria um carro desse. Meu Deus, às vezes eu fico... Às vezes eu nem falo Senhor mesmo, eu só penso. Mas aí como ele sabe que é uma oração, aí tu está pedindo um carro. Aí eu digo assim, mas não é dessa cor, pode ser outra e tal, entendeu? Eu não acho que isso é problema não, assim, não é pecado. A galera fez prova hoje, né? O Senhor me ajuda a passar. Eu não sei como é que isso funciona, mas... Ora. Porque me ajuda a passar como? Não, filho, eu vou dar uma cola celestial.
Você como isso, né? Você imagina um Deus que é extremamente ético, o Espírito do Senhor sussurrar no seu ouvido as questões. É isso que você... Como é que a gente ora? Se me ajuda na prova. Não sei. Bom, você ora, porque eu acho que essas coisas não são erradas. Apenas só pense. Não tem muita lógica assim, não. Mas é com você. Quando o Senhor vai nos dizendo, trago vida eterna sobre toda a carne, Ele diz, tá, não estou entendendo a sua oração. Mas, como o texto que foi lido aqui antes do momento das ofertas, seria muito bom você pensar nas coisas lá do alto. Seria bom você rever seu coração para as coisas lá do alto. Você está muito aqui. O teu desespero, perceba, o seu desespero é 100% pelas coisas daqui. Você não tem entendido a mensagem do Evangelho que diz, aquilo que nos espera não pode ser comparado. Não pode ser comparado com essa tribulação que eu passo. Eu vi um vídeo do pastor Russell Shedd, que nos deixou semana passada, um dos homens mais preeminentes do Evangelho, o autor da Bíblia que eu uso. Pastor Russell Shedd, no seu último vídeo em vida, acho que 2 dias antes de morrer, tomado por um câncer, um homem de dores. E o pastor Russell Shedd, ele disse, o homem tem que sofrer mesmo. O homem tem que sofrer mesmo. Não é bom, mas o que eu sei é que esse sofrimento que eu estou passando não vai ser comparado com a glória que eu terei. Isso é para quem entende o que é vida eterna. A pergunta é, o Senhor concedeu vida eterna a você mesmo? Porque os indícios de o Senhor ter concedido vida eterna é quando a nossa mente está nas coisas do alto. Quando a gente pensa nas coisas do alto. Quando a gente chora pelas coisas do alto. Quando a gente só objetiva as coisas do alto. Quando nós resolvemos os nossos problemas na perspectiva de vida eterna. Nas nossas briguinhas e nas nossas questões de relacionamento, quando a gente promove vida eterna, a gente não promove rancor. Quando a gente gera vida eterna nos nossos relacionamentos e não morte. O problema é porque a gente só gera coisa de carne. Aí vamos para os ataques, para as acusações, para as brigas, para os ressentimentos, para jamais libera perdão, esses negócios. Isso, a gente só sabe ministrar coisa de carne. Fez, né? Eu não falo mais não. Fez isso aqui, agora eu estou com raiva. Fez isso, então eu retiro. Eu só sei lidar no campo carnal. Não gostei do que o pastor falou, retém o dízimo, então não vou dar mais dízimo. Como se fosse para mim. Então assim, tem crente assim adulto a esse nível. De reter o dízimo porque não gostou da cor da porta que a igreja definiu. Então, é muito carnal, assim, é muito nível carnal. Não gostei do jeito que olhou para mim. É muito carnal, assim, é muito gente. É necessário nós, como Cristos, gerarmos vida eterna nos nossos relacionamentos. Concedermos vida eterna. Versículo 3. O Senhor, Ele fala de uma fidelidade aqui do Pai, de uma revelação extraordinária. A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler esse versículo juntos? E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que eu posso ter essa vida eterna então? Essa vida eterna que Jesus concedeu. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Eu disse, posso. Que dimensão é isso? Onde se configura essa vida eterna? No conhecimento do Deus único e verdadeiro. Não há outro além dele. Antes dele nenhum existiu, nenhum depois dele se formou. Então é o único Deus verdadeiro. Minha vida eterna está em conhecer esse Deus. Quando o Senhor ele fala nessa parte de conhecer, aí entra alguma das curas da nossa vida em relação a crises existenciais, momentâneas e as crises que nós temos. Irmãos, pensem comigo. Quando o Senhor criou céu, terra, quando o Senhor criou luz, sol, quando o Senhor criou mares, firmamento, nuvem, pássaro, árvore, Ele não tinha relacionamento com o homem.
Se nós tivéssemos apenas essa visão de Deus, nós experimentaríamos o poder de Deus, saberíamos o poder de Deus, mas não saberíamos quem Deus é. Porque para sabermos quem Deus é, só através de relacionamento, não é através de poder. Poder de Deus é manifestado, Salmo 19 diz isso. A obra das tuas mãos são anunciadas pelas tuas obras. Agora, quem tu és, só se relacionando. Nós não conhecemos Deus através de uma cura, nós não conhecemos Deus através de um milagre, nós não conhecemos Deus através de um trovão. Nós conhecemos Deus somente através da revelação de quem Ele é. Podemos reconhecer Deus nessas coisas. A gente reconhece que isso aqui só pode ser Deus. Mas agora, conhecer Deus é outro nível. Cara, isso aqui só Deus, é verdade. Você o conhece? Aí é outro assunto. Porque reconhecer que Deus é quem sustenta, reconhecer que Deus é quem mantém, reconhecer que Deus é quem supre, reconhecer que Deus é quem cura, Deus é quem é capaz, é uma coisa. A vida eterna não está em reconhecer Deus. A vida eterna está em conhecê-lo. Através de quê? Através do seu Filho. Através de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Jesus está consolidando valores que Ele falou para os discípulos no diálogo de Filipe, páginas anteriores. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai. E ele disse, que é isso, Filipe? Estou com você há tanto tempo e você me diz, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não há alguém que resplandece o Pai. Há alguém que representa o Pai. Então, no nosso chamado como Cristo, para sermos cristãos, Deus é revelado através das nossas vidas. Isso é extraordinário, porque agora é Deus em movimento. E quantos braços Deus tem aqui hoje à noite? Quando nós estamos olhando estas revelações, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e isso aqui é a vida eterna, nós somos os personagens dessa vida eterna em ação. Eu acredito que é quando nós começamos a desmistificar um pouco nessa ideia de eu e nós. Ouvi uma palavra de um pastor muito interessante. Quando gente, é como se fosse assim, um monte de tijolo não é uma construção. Uma casa não é um monte de tijolo. Muitos eus não é nós. Não é. Aqui tem um monte de eu. Mas tem que ser nós. Porque se não for nós, Deus não é conhecido. Porque só é conhecido se for nós. Vou fazer uma ilustração que eu vi e vou reproduzi-lo. Pastor Paulo Júnior. Aí eu vou só passar mais ou menos aqui com você. Eu vou tentar ser feliz como ele foi. Pode ser? Eu estou percebendo assim vocês. Assim eu vou só dar uma agitada. Vem cá vocês dois, por favor. Pode subir. Quem de vocês dois quer ser Deus? E o outro é pecador. Então você é o pecador, ele fica você é um pecador. E, bom, ele é Jesus. Certo? Então é o seguinte, Jesus e ele. A ideia é, quando nós vamos falar da vida eterna, a gente vai falar da vida eterna para quem? Bom, no meu caso, eu já estou garantido. Não é porque eu sou salvo. Ele não, miserável pecador. Então nós vamos anunciar a vida eterna para ele, ok? Aí tem o seguinte coisa. Eu quero te falar dele. Eu quero falar para tu dele. Que tu precisa dele. Eu já estou salvo. Tu não. Por isso que tu precisa conhecê-lo. Se tu não conhecê-lo, já era. E eu não estou nem aí com isso. Assim, na boa. Assim, porque eu já estou salvo. Eu já estou lá. Tu não. Então eu
Estou dizendo para tu que precisa conhecer ele. Entendeu? A ideia é assim, muitos dos nossos evangelismos é assim. Mas aí como é a diferença? A diferença é que... Passa a mão por trás, isso. Seja Cristo, né? Nós precisamos falar para ele, que é um de nós, que os seus cálculos estão errados. Nós precisamos falar para ele, que é um de nós, que o seu avião vai cair. Ele precisa nos conhecer. Porque se ele não nos conhecer, a vida dele está perdida e ele não será um de nós como tu queres que ele seja. Nós precisamos resplandecer do Senhor para ele, nós. Para ele que se torne um de nós. Obrigado. Quase que se converte. Isso. É muito diferente quando eu sou Cristo. Quando eu não sou Cristo, eu falo de Cristo. Você precisa conhecê-lo. Olha, Cristo, para você conhecer Cristo. E as pessoas estão olhando para nós e dizendo, mas esse nós que você está dizendo é um bando de eu. E um monte de eu não se torna nós. Se nós olharmos do versículo 21 ao versículo 26 de João 17, você verá a quantidade de nós que Jesus usa. Para que eles sejam um, assim como nós somos. A palavra de Cristo aqui na sua oração, quando Jesus vai rogar pelos seus discípulos, sempre faz com que os seus discípulos e Cristo sejam uma coisa só. E ao mesmo tempo, com o Pai, se torne uma coisa só. Porque é todo mundo revelando ao Pai, e todo mundo sendo Cristo, e não tem mais como ser alguém ouvinte, espectador ou apontador para conhecer Deus. Nós somos aqueles que representam Deus. Os nossos relacionamentos são restaurados porque eu represento Deus. E eu não te digo quem é Deus, eu te digo que Deus está em mim. Por isso que a reação é assim. Não falar com quem não fala com você, isso é lógico. Falar com quem não fala com você, isso é Cristo. O óbvio é você ter raiva da outra. Cristo é você amar. O óbvio é você ter ódio de inimigo. Cristo abençoa o inimigo. O óbvio, o lógico, o explicável é você amaldiçoar quem te amaldiçoa. Cristo abençoa quem nos amaldiçoa. Por isso que o Evangelho nos mata. E por isso que muitos de nós permanecemos vivos. Porque nós não queremos morrer a esse ponto. E quando a gente não quer morrer a este ponto, nós nos tornamos religiosos, a gente não se torna Cristo. E a gente fica dizendo que Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, e eu lhe afirmo biblicamente, Deus não abençoa. Você quer viver, queremos viver alçando voos, com cálculos errados. O avião aterriza, e a gente vai dizer, está vendo, ó, deu certo, deu certo. Um dia, esse avião cai. Aí deu certo. Porque até então você só estava usufruindo de resultados do erro. E usufruir de resultado de erro não é dar certo. É uma palavra que talvez a gente possa chamar de misericórdia. Que quando nós fazemos alguma coisa deliberada contra o Senhor, rogando que Deus nos abençoe, isso é uma blasfêmia. Isso é levar o nome de Deus ao lixo e na chacota. Porque eu não posso dizer Deus abençoe para quem anda ou para quem anda em rebeldia contra esse Deus. Isso é uma blasfêmia. Ou então é a nossa religiãozinha que a gente inventou e acha muito boa. Não é fácil, irmãos. Vida cristã não é tão simples. Nós somos Cristos. Paulo, eu falei de não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo falou isso no capítulo 2 aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e diz, é por isso, gente, que não sou mais eu quem vive. Porque imagina um capitão, um homem de armas, ele está levando bofetadas na cara e não revidar.
Aí o Paulo está dizendo, não sou mais eu quem vive. Porque se fosse eu, meu amigo, se fosse eu. Aí o Paulo está dizendo, não sou mais eu quem vive. É Cristo vive em mim. Aí a gente pode perguntar para o Paulo, mas Paulo, o que foi que aconteceu? Aí aconteceram 3 crucificações na minha vida. Se você tiver curiosidade para saber na Bíblia, Gálatas fala de 3 crucificações. Primeira crucificação está no capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, verso 19. Eu acho que não temos aqui no PowerPoint, mas aí vocês podem conferir aí na sua Bíblia. Gálatas 2, 19. Primeira crucificação. Porque eu, mediante a própria lei, Gálatas 2, 19, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri. E agora eu estou crucificado com Cristo. Primeira crucificação, eu estou crucificado com Cristo. A crucificação é um processo, não é estanque, não é tiro, mas é irreversível. Ninguém desce da cruz, gente. É irreversível. A segunda crucificação de Gálatas está em 5:24. Gálatas 5, verso 24, Paulo fala de outra crucificação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Segunda crucificação. Primeira, eu estou crucificado com Cristo. Segunda, crucifiquei sim a carne. Os meus desejos e os meus projetos, os meus cálculos de voo, eu crucifiquei cada um. É definitivo, é decisivo, é irreversível, é cruz. Eu sou um Cristo, porque na minha vida tem cruz. Não tem religião, não tem modelo, não tem molde, não tem jeito. Tem cruz. Então, o Cristo que somos nós estamos com o Cristo Jesus. Nós crucificamos a carne, e a outra crucificação está em Gálatas 6,14, que fala, mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O Cristo, nós, estamos crucificados com Cristo. Crucificamos sim os nossos desejos, e o mundo está crucificado para mim. Irreversível o processo, definitivo o processo, identidade revelada, Cristo crucificado. Crente pode andar com crucifixo? Isso tem cada pergunta boa, assim, cada pergunta substância. Então, assim, se eu tenho algum problema o crente usar um crucifixo? A minha resposta seria, eu disse, não, contanto que seja você na cruz. Porque nós não somos libertos pela cruz de Jesus. Nós somos libertos pela minha cruz. A decisão que eu tomei. Você pega alguém que está encapetado, você pega a cruz de Cristo e fica passando. Mas essa não é a proposta. A proposta é você na cruz. Você vai dizer agora, saia. Porque nós temos as marcas de Cristo em mim. Qual é a marca de Cristo em mim? Marca de crucificado. Não é marquinha de amor, não. Não é coraçãozinho. É marca de cravo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu crucifiquei a carne. Eu crucifiquei o mundo. Eu sou Cristo. Peguei a minha cruz e o segui por convicção de fé, de forma irreversível. Por isso que as pessoas que a partir de hoje me ferirem, receberão bênção como troca. Por isso que as pessoas que a partir de hoje cometerem algum dano contra mim, receberão bênção como troca. Por quê? Porque é Cristo, cara. Mas isso não é lógica? Não, claro que não é lógica. A lógica é revidar. Por isso que entra um campo sobrenatural de fé e de transformação. Isso é o Evangelho, que nos faz com que um ser humano aprenda a ser gente. E o que foi que Cristo veio nos ensinar? Cristo nos ensinou que é sim possível um ser humano ser filho de Deus e resplandecer a glória de Deus. Coisa boa, não é, gente? Eu acho. Evangelho poderoso. Verso 4. Aí o que o Senhor está falando? Tá bom, como é que o Senhor pode falar só mais um pouquinho na tua oração? Como é que a gente consegue ser o Senhor? Ele diz, pode.
Eu te glorifiquei na terra, João 17, voltamos para o nosso texto, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Nós não glorificamos a Deus com os nossos cânticos. Nós não glorificamos a Deus com as nossas palavras. Nós só glorificamos a Deus realizando aquilo que Ele nos mandou fazer. Não existe uma vida que glorifica a Deus em rebeldia, com o pé no freio, com mãos na parede, dizendo eu não faço não. Não, eu não vou não. Mas eu te chamei para uma obra. Aí disse, mas eu não faço não. Mas eu te dei um talento. Aí disse, mas eu não uso não. Mas eu te revesti de um dom. Aí disse, mas não está à disposição do Senhor não. Mas eu te dei uma missão para você fazer. Aí disse, mas eu não cumpro. Aí você ainda acha que você glorifica o meu nome. Cristo na sua oração, Ele diz, Pai, eu glorifiquei o teu nome aqui nessa terra. Consumando, perceba que a cruz ficou para trás. Ele já está falando de cruz como se ela tivesse ficado para trás, gente. Porque ainda não chegou cruz e ele está dizendo assim, eu já consumei a obra. Porque a cruz é irreversível, a cruz já está decidido, a cruz já aconteceu. Então se a cruz já aconteceu, eu já consumei. Então eu consumei o que o Senhor mandou fazer aqui, fazendo a tua obra, glorificando o teu nome, através da obediência. Só isso que é possível. Como um cristão pode glorificar a Deus na rebeldia, gente? Como um cristão pode glorificar a Deus alçando o voo na rebeldia? Eu sei que é errado, mas eu vou voar. Eu sei que eu não chego do outro lado, mas eu quero provar, fazer do meu jeito. Mas como o nome do Senhor será glorificado nisso? Haverá mortes. Tragédias acontecerão. Sua família vai sucumbir. Você arruinará. E não tem esse negócio de colocar Deus no final da oração. Nós só glorificamos a Deus quando nós o obedecemos. E obedecê-lo é só para gente que já morreu. Porque a gente não vai obedecer se nós não morrermos. Eu acho curioso esse texto. Esta oração de Jesus que parece uma sagrada prestação de contas. Se você tiver a sua Bíblia aberta, veja no versículo 4, quando ele fala, eu consumei a obra que o Senhor me confiou para fazer. Obra. Veja no versículo 6, manifestei. No versículo 8, tenho transmitido. No versículo 12, guardei-os em teu nome que me desse. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu. No versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. No versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste e que me tens dado. No versículo 26, eu lhes fiz conhecer. Percebe que Jesus na sua oração está quase como uma sagrada prestação de contas. Eu consumei a obra que o Senhor tem para fazer, Senhor. O que conversamos aqui na quinta-feira, será se hoje na minha oração eu poderia prestar contas ao meu Senhor mediante aquilo que eu fiz? Como seria a minha oração se hoje fosse uma prestação de contas? Senhor, eu tenho guardado a tua palavra. Meu Deus, eu tenho testemunhado o teu nome. Senhor, eu tenho sido fiel ao teu nome. Deus, eu tenho glorificado o teu nome nas minhas atitudes. Senhor, tu viu que eu abri mão pelo teu nome, para a tua glória. Senhor, tu vistes a decisão que eu tomei para honrar o teu nome. Se fosse hoje a minha oração, uma prestação de contas sagrada, leve, que oração seria? O que eu tenho feito para consumar a obra que o Senhor me mandou para fazer? Tiago 1,25 fala de um contraponto que eu tenho achado extremamente curioso. Tiago 1,25, Tiago apresenta um contraponto que diz, vocês são ouvintes negligentes e deveriam ser operosos praticantes. Ouvinte negligente para um operoso praticante. Aí Tiago 1,25 diz assim, o operoso praticante será bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Bem-aventurado, abençoado, mais que feliz, é aquele que põe em prática o que ouviu. Não o negligente, que só ouve. Deixa Deus falar com você essa noite. Para que você possa sair de qualquer evangelho morto que você esteja vivendo. De qualquer cristianismo oco que você esteja vivendo. E nesse cristianismo vivo nós temos a esperança. Versículo 5, Jesus diz, agora, Senhor, agora, glorifica-me.
Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E Jesus encerra a sua oração sobre ele, dizendo: agora, Senhor, agora deixa eu voltar para casa. Agora eu vou voltar para casa. Agora eu quero voltar. Antes que houvesse mundo eu tinha uma glória. É dessa glória que Paulo fala em Filipenses 2, que ele se esvaziou dela, veio como homem, para mostrar para a gente que a gente é capaz de viver aquilo que Deus quer. E ele está falando: agora eu vou voltar. Meus irmãos, que bênção a gente poder cantar, dizer: junto a ti, Senhor, junto a ti. Daqui a pouquinho nós estaremos junto a ti. Isso é esperança. Glorifica-me, porque eu vou voltar para casa já já. Não sei quando eu irei, não sei quando você vai, mas vai ser muito bom quando a gente estiver prestes a fechar os olhos e dizermos: eu estou indo para casa. Que saudade da minha casa. Eu quero voltar para onde de lá eu vim. Aí o cristão tem essa saudade de um lugar que ele não conhece. O cristão, ele tem uma saudade de um céu que ainda não sabe o que é e aonde fica. O cristão, o Senhor conseguiu gerar em nós uma alegria por uma terra que a gente ainda não sabe onde é que ela está. Porque a gente morreu. Colossenses foi lido aqui. Nós morremos. Já estamos com Cristo. Ocultos em Deus. A gente só respira vida eterna. E a gente sabe que essa vida eterna não pode ser abarcada por esse mundo carnal que a gente vive. Então a gente tem uma saudade de ir para casa. Não é vontade de morrer, mas é um desejo tão grande de ir para o nosso lar. Um lar que o Senhor nos aguarda. Revemos pessoas. É isso? Vamos rever. Pessoas amadas, queridas, valiosas. Vai ser um lindo reencontro. Mas a maior beleza dessa esperança é estarmos junto a Ti. Junto a Ti, Senhor. Meus irmãos, quantos de nós estamos perdendo essa alegria? Está indo pelo ralo. Estamos perdendo pelos dedos. Cristãos sem esperança, que olham só para o chão, que não têm certeza mais de nada, apenas são carnais e se tornaram carnais. Tudo aqui é muito grande, tudo aqui é muito intenso, tudo aqui é muito forte, e a mensagem do Evangelho não tem mais tanto efeito. Mensagens que são ouvidas e as pessoas olham e dizem: eu não acho que é tudo isso, não. Talvez não falem, mas talvez pensam: mas não é isso tudo. Esse Evangelho que, mas eu não acredito tanto assim. Muitos de nós já nos perdemos. Muitos de nós já somos dominados por uma força que não é a do Espírito Santo do Senhor. As opressões que muitos de nós sofremos. Deixe Deus libertar você isso hoje à noite. Ore a oração de Cristo, você é capaz. Mas agora, Senhor, agora, eu quero assumir um compromisso contigo. Glorifica em mim, para que eu te glorifique a ti. Eu quero reencontrar um propósito de vida. Eu me perdi. Eu não sei mais que propósito de vida, não sei nem mais por que eu existo. Agora, eu entendo isso. Eu quero glorificar o teu nome. Vamos orar? Queria convidá-lo a orar. Fazer a sua oração e se essa mensagem teve algum significado para você, que você falasse para o Senhor o que você tem para dizer. Se você é um eu absoluto no meio do povo do Senhor, Ele está te chamando para que você volte a ser corpo. Se você tem sido um negligente ouvinte, Ele está lhe chamando para que você seja um operoso praticante. Se você é uma pessoa sem esperança, que está vivendo apenas nos campos da carne, Ele está lhe chamando para conceder vida eterna. Sem preço, sem sacrifício. Porque o nosso Cristo já fez isso na cruz. Mas tem cruzes aqui para a gente pegar a nossa. Hoje não tem mãozinhas estendidas para receber bênção. Hoje tem cruz para ser pega e carregada.
Hoje não tem promessas de vitória. Hoje tem cruz que nos garante vitórias. Porque nós nos tornaremos Cristo. Não dá mais para ser cristão secreto. Porque o instrumento que a gente carrega é cruz. Não dá mais para ter carteirinha da igreja de membro. Só dá para carregar a cruz. Deus está lhe chamando para um novo compromisso com Ele, um novo tempo. Para que você ore essa oração, que seja Cristo. Chegou a hora, é agora. Glorifica a minha vida, Senhor, para que a minha vida glorifique o Teu nome. E se você não sabia por que Deus te criou, por que você passou pelo que você passou até hoje, deixa o Espírito do Senhor falar com você. É porque você foi escalado num time para glorificar o nome de Deus. Para que na sua vida resplandecesse a glória do Senhor. Porque você é livre. Porque você é plenamente livre. Para alçar o voo que você quiser. Mas eu te amo. A ponto de te dizer que o voo só faz sentido se for nos meus projetos. A bênção não está em você me reconhecer. Está em me conhecer. E que a gente possa dizer, é junto a Ti, Senhor. É junto a Ti. Não tem outro propósito na minha vida que não seja junto a Ti. Existem decisões hoje nesse auditório. Assim, eu quero tomar uma decisão muito séria hoje diante do Senhor. Eu queria orar com você e por você. Se hoje você é essa pessoa que gostaria de tomar uma decisão muito séria por Jesus. Talvez um retorno de onde você jamais deveria ter saído. O Senhor é aquele que vai juntar os pedaços e os cacos. E vai transformar agora numa pessoa que glorifica o seu nome. Eu não quero mais cura. Eu não quero mais bênçãos. Eu não quero mais passar em nada. Eu não quero mais usufruir nada. Sem antes glorificar o Teu nome na minha vida. Há alguém hoje à noite? Quero convidar você a ficar em pé. Se você quer tomar uma decisão hoje muito séria em relação a Jesus. Uma decisão só você e Ele. É uma decisão sua que não compete a mim, a esta igreja administrar, mas nós só queremos orar com você. Hoje, agora, eu quero que o Senhor glorifique o nome dEle na minha vida. Estou pronto para fazer a obra que Ele me disse para fazer e eu tenho sido negligente. Quero assumir um compromisso de propósito. Eu não vou ser mais eu no meio de tantos eus. Eu darei as mãos ao meu Jesus. E seremos nós resplandecendo a glória do Pai. Há alguém? Amém. Tem mais alguém? Fique em pé onde você está, caso seja você. E nós vamos orar com você e por você. Dizendo, eu assumo um compromisso diante do Senhor. A igreja vai estar de olhos fechados. É só você. Senhor, no nome de Jesus. Obrigado pelas águas que correram nesse auditório, no início desse culto. Que trazem uma nova cor, que traz vida onde só existia morte. E bendito seja o Senhor pela Tua palavra, que através da oração poderosa do Filho com o Pai, o qual nós fomos convidados a ouvir, transforma as nossas vidas também. Senhor, eu te peço pelos nossos irmãos e irmãs, que tomam decisões hoje diante do Senhor, tão somente diante do Senhor, para que possam resplandecer a glória do Teu nome. Obrigado pelo perdão que existe nesse lugar. Não nesse lugar, mas porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a gente está de volta para o jogo. Obrigado porque a gente está de volta para a vida. Louvado seja o Senhor, que nós não temos ainda um ponto final. Hoje o Senhor pode reescrever uma nova história. Louvado seja o Senhor por esta igreja, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor é e continuará fazendo em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, que a gente nunca mais vai deixar de estar junto a Ti. E um dia nós vamos voltar para casa e um grande encontro acontecerá. Todas as lágrimas serão enxugadas e podemos dizer que tudo valeu a pena. Obrigado por esse culto, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar em pé, irmãos?